E aí galera, muito bem-vindos. Aqui é o Lucas trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez trazendo um vídeo que eu não considero muito agradável. É sobre um assunto que eu preferia ter que evitar de comentar tão cedo aqui no canal, mas infelizmente, por conta de algumas circunstâncias, eu vou ter que falar dele aqui hoje. Além disso, também porque é importante pra ele. É importante tanto pro andamento dele quanto pra vocês, meus inscritos. E, bem, começando, eu tenho que falar um pouco sobre como eu criei o canal. Melhor, não como eu criei, mas o que me fez criar o canal, que pra quem é novo no meu canal, que chegou a partir do meu último vídeo, que por algum motivo desconhecido estourou e chegou a mais pessoas do que costuma chegar, meu objetivo com ele não é só fazer análise de obras, de animes ou coisa do tipo. Eu também faço algumas vezes análise sobre a vida. No caso, às vezes, experiências pessoais que eu tive. Ou até coisas que, sei lá, eu só cheguei a pensar e eu decidi trazer aqui pra vocês pra ter uma discussão. Isso porque o meu canal não é só pra chegar aqui e falar, nossa, o anime de hoje foi divertido, nossa, olha que maneira a mensagem dele. Tipo, não. Eu quero levar animes a sério. Porque eu gosto disso. Animes mudaram a minha vida. Animes moldaram quem eu sou hoje. Eles são muito importantes pra mim. Então eu imagino que eles também são muito importantes para outras pessoas. E eu quero dar essa importância a eles. Eu quero criar um ambiente onde as pessoas possam se expressar melhor, né? Porque, infelizmente, a internet é uma terra sem lei, né? É assim que as pessoas veem. Você pode colocar o nome que você quiser, né? Pode colocar a foto que você quiser. E assim, dessa maneira, ninguém nunca vai poder te culpar, né? Vai poder te julgar pelas coisas que você fala. Você pode mandar qualquer pessoa a merda, você pode ofender qualquer pessoa, você pode fazer o que você quiser, que você nunca vai ter que assumir as consequências de suas ações. E daí vem uma coisa muito complicada que é a liberdade de expressão, né? Porque as pessoas veem a internet como a melhor forma de você falar o que você bem entende. Porque é isso, né? A liberdade de expressão é você falar o que você quiser sem haver consequência. Só que não é. Ou pelo menos não era pra ser assim. Porque, afinal, você falar o que você pensa, você se expressar, é uma ação. E toda ação tem uma consequência. Então, não é natural você falar algo ruim e vir uma consequência ruim disso? Mas infelizmente na internet as pessoas não veem assim. Infelizmente na internet as pessoas estão tão acostumadas a assumir uma forma, geralmente a pior forma delas, que elas esquecem que do outro lado da tela também tem um ser humano. Um ser humano que inclusive pode não estar fazendo o mesmo que elas. Alguém que está realmente tentando conversar de boa na internet. E que infelizmente caiu nas mãos de uma pessoa que tá nem aí e que vai ofender ela sem se importar com o estado mental dela. Mas é isso, né? É assim que a internet é. Um local onde você pode mostrar o seu pior lado sem haver consequências algumas. E isso é bastante triste. Porque eu vejo na internet uma possibilidade de você poder se expressar de verdade. Porque, infelizmente, no mundo, tem muitas pessoas que não conseguem se expressar para as pessoas próximas a ela, né? Elas ficam com medo de julgamento, com medo de serem atacados, de serem ofendidos, das pessoas não aceitarem quem elas são de verdade. E eu vejo na internet a possibilidade de elas poderem se expressar sem que tenham esse medo de serem julgadas. E é esse sentimento que eu quero trazer pro meu canal. Essa liberdade, onde a pessoa possa expressar o que ela bem quiser, né? Poder dizer o que ela pensa, dizer o que ela sente, suas experiências de vida, o que ela sentiu vendo a obra, mas com respeito. Para que nem ela ataque o próximo, nem o próximo ataque a ela. Mas a verdade é que não foi nem só esse sentimento positivo de querer criar um ambiente para todo mundo que me fez criar esse canal. A verdade é que o deu o pontapé inicial para eu criar o canal de vez foi uma experiência negativa que eu tive na internet. Que basicamente eu tava num post falando sobre o final de Oregairo e a maioria das pessoas estavam falando que o final foi clichê, foi genérico, terminou com a garota mais esperada, terminou com a garota mais óbvia, blá blá blá, sei lá o que. Todo mundo basicamente reclamando que, o final foi muito óbvio. Mas a obra não construiu para isso acontecer? Não é estranho você querer um final diferente, sendo que a obra inteira construiu para esse momento chegar? Não faz sentido isso. E obviamente eu fui lá e discuti com essas pessoas. Eu fui lá e falei, pô, mas não faz sentido. A obra fez dessa forma aqui. A obra queria mostrar isso daqui, ó. Olha todos esses pontos aqui. Tipo, fiz lá o meu textão, né, como eu adoro fazer, porque eu levo muito a sério as obras. Só que, obviamente, como é que as pessoas vão reagir a algo assim? Palhaçada isso daí. Tô nem aí.
Ah, mas eu vejo dessa forma aqui, só que acrescenta um nada a ver com o que você falou. Ou, ah, você não entende nada, você é ignorante. Você é esse tipo de pessoa, você é desse jeito. Tipo assim, não basta argumentar. Ele tem que, de alguma forma, denigrir sua imagem. E isso acabou me afetando. Eu, por levar muito a sério as coisas, inclusive as pessoas, mesmo na internet, eu acabo suscetível a pessoas verem lá, me xingar, e eu senti. Só que aí entra o problema. E daí? E daí a pessoa não precisa pensar no seu lado, não precisa se importar com o seu bem-estar. E sabe qual é o pior? É que eu não posso nem argumentar contra isso. Falar o quê? Ah, mas as pessoas não deveriam ser assim? Isso não vai mudar nada, isso não vai mudar o mundo. A única forma de eu poder ter o tipo de conversa que eu quero ter com respeito, com liberdade, mas sem com que você tenha que atacar ou ser atacado pelo próximo, é eu criando meu próprio ambiente. E foi assim que surgiu meu canal. Foi de uma experiência negativa que eu tive, que afetou muito a minha vida, me deixou muito pra baixo, e eu precisava ter uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei foi: tá bom, se não tem nenhum lugar como esse na internet, no YouTube, eu crio um. Eu faço o meu próprio. Mas bem, agora seria o momento para eu estar falando da razão de eu querer gravar esse vídeo, mas eu tenho que fazer uma pequena mudança. Em vez de falar da razão, eu quero falar do motivo. Agora, por que eu tô falando dos dois separados, já que eles são meio que sinônimos? Existe uma diferença. E essa diferença é bem grande no contexto desse vídeo. E é por isso que eu tenho que falar do motivo separado. Então, bora lá. Devia fazer mais ou menos entre 1 ou 2 meses desde que eu tinha postado o último vídeo do meu canal, quando de repente eu recebi um comentário direcionado a mim. Comentário esse que era bastante nocivo. Basicamente tudo aquilo que eu havia criticado no começo desse vídeo aqui. E, bom, como eu havia dito, eu sou bastante suscetível a comentários maldosos. Então aquilo tinha me deixado bastante mal. Porém, eu ainda tentei pensar que, vai que o cara só se expressou errado, né? Ele também podia estar num dia ruim, e quem sabe eu respondendo ele com respeito, ele entenda que ele estava errado, peça desculpas e converse de boa. Então, eu fui lá e respondi ele com respeito. E veja só, fui surpreendido de maneira muito negativa, já que ele conseguiu fazer com que cada comentário seguido fosse bem pior do que o outro. Eu precisava dar um jeito na situação, porque eu entendo que sempre vai ter pessoas como essa. Porém, se eu criar esse canal para ter um ambiente mais amistoso, um ambiente mais livre, eu devia pelo menos ter um jeito de lidar com essa situação melhor. Então pensei, tá bom, hora de fazer um vídeo conscientizando as pessoas, que é basicamente esse vídeo aqui. É todo o começo desse vídeo que vocês viram aí. Porém, se fosse só isso daí, eu não teria parado com o vídeo. E eu não teria motivo para deixar ele guardado por tanto tempo na minha pasta de arquivos. Então, o meu erro foi outra coisa. Isso porque a minha ideia, que eu havia gravado inclusive, era pegar o comentário dele e apontar cada erro que ele cometeu. Mostrar cada uma das ofensas, o quão errado aquilo é, porque você não deve fazer esse tipo de coisa com as pessoas. E isso foi péssimo. Não é esse tipo de vibe que eu quero trazer pro meu canal. Não é essa sensação que eu queria trazer. Só que essa explicação ainda é muito abrangente. Isso ainda não explica o real problema dessa situação toda. Eu expliquei que o que fez com que eu criasse o canal, o motivo inicial, foram os comentários maldosos que eu recebi na internet. Isso fez com que eu quisesse criar um ambiente que não houvesse nada disso. Porém, eu não só usei isso para criar o canal. Eu levei em consideração toda essa parte positiva que é criar o ambiente. Ou seja, você pega a parte negativa e transforma em positiva. Então, se essa é a intenção dos meus vídeos, tirar o que há de melhor da pior das situações, por que então eu estava tentando fazer um vídeo sobre um assunto tão desagradável? É natural, né? A gente está falando sobre toda essa coisa de liberdade de expressão, de pessoas tóxicas, né? Esse tipo de coisa toda. Só que, por que eu estou tentando fazer com que ele continue desagradável? Por que eu não tentei fazer algo de melhor com isso? É como se eu só estivesse transmitindo a mesma ideia negativa, não transformando em algo bom, algo útil para a vida de vocês. E esse foi o erro que eu cometi nesse vídeo. Mas não só nesse vídeo, como em vários outros do meu canal. O meu próprio último vídeo, que agora está com 5.000 visualizações, tem esse problema. Ele é muito negativo. E por mais que ele tenha, assim, muitos assuntos extremamente relevantes e importantes para serem citados, serem debatidos, eu sinto que poderia ter feito de uma forma muito melhor.
E isso vale para muitos outros vídeos meus. Então, é uma situação complicada porque não é como se eu tivesse perdido de vista o objetivo do canal ou a razão dos vídeos. O meu erro é que eu não estava sabendo transmitir. Eu não estava transmitindo aquilo que eu tanto queria, a positividade. É meio estranho falar positividade, que soa como energia, mas assim, é que meus vídeos, por mais que às vezes ele toque em temas um pouco pesados, ou até que eu fale de maneira negativa, eu quero trazer um ar mais positivo. Eu quero que sejam vídeos que tragam um conhecimento a mais, uma razão a mais, mas principalmente torne as coisas um pouco mais claras. A vida um pouco mais feliz, um pouco mais de otimismo. E parece que nada disso estava sendo transmitido nos meus últimos vídeos. Era só eu chegando e dizendo, olha, isso aqui tá errado, isso aqui é dessa maneira, nossa, não faça isso daqui. Sabe, é como se fosse só sermão. E não pode ser assim. Você não pode só ficar dando sermão. Às vezes tem que mostrar que você se importa também. Mostrar um pouco de carinho. Mostrar um pouco de atenção. Sabe? Não pode ser só criticando, criticando, criticando. Tem que haver um motivo para tudo isso. Você tem que dar a razão. Por que você critica tanto? Porque eu quero que melhore. Porque eu quero algo a mais. Por isso eu quero entender. Eu quero saber do erro. Para poder buscar algo de bom nisso tudo. E isso não estava sendo transmitido. Estava ficando só a parte negativa. Eu via a parte negativa do episódio, fazia um vídeo para tentar extrair o máximo de conhecimento e continuava negativo. Tá vindo só a parte lógica. E quando você vai só na lógica, fica frio demais. Fica vazio demais. Porque acaba perdendo no meio do caminho o propósito. O propósito para eu estar criticando, para eu estar fazendo esses vídeos, para eu estar querendo criar esse ambiente para tudo isso. Quando você tira o sentimento, não há o porquê de você fazer. Daí que vem o vazio. Quando você não sente nada com aquilo. E era isso que eu estava sentindo com meus vídeos. Ou do caso, não sentindo, né? Já que era o vazio. Mas bem, é isso. Esse é o motivo desse vídeo ter ficado tanto tempo guardado, né? De eu ter gravado naquela época e ter não o aproveitado. E bem, qual é a razão de estar trazendo ele agora? Assim, eu próprio já falei muitas das minhas razões quando eu tava falando sobre os motivos, né? Que, bom, essa ideia toda de você extrair o melhor do pior é uma das razões, né? Já que aqui eu estou tentando de novo extrair algo de positivo da situação negativa que ocorreu comigo. E isso duas vezes, porque é tanto da mensagem negativa que eu recebi, tanto do vídeo que eu fiz e eu não gostei do resultado, né? Eu extraí de duas situações. E dá pra dizer também que é toda essa questão de você também evitar perder o propósito da sua vida, né? E serve pra um monte de coisa isso, né? Que às vezes a gente foca tanto em conquistar aquilo lá ou se esforçar que a gente acaba esquecendo por que a gente tá fazendo aquilo. Mas a questão principal, que é um pouco da que eu falei lá no começo, é sobre essa questão da liberdade de expressão, né? Que eu ia usar de exemplo pra falar de toda essa questão aí do quanto você pode se expressar, né? Do quanto você deveria se expressar pelo bem de você e pelo bem de todos que você está conversando. E assim, na época que eu falei isso, já era uma situação bem crítica, no geral, para muitos casos. Só que, pô, se passaram 10 meses desde então, muita coisa aconteceu, e hoje o que não falta é exemplos de como isso daí está se tornando cada vez pior. Cada vez mais extremo, né? Como daquela situação, por exemplo, daquele site de fofoca que espalhou uma fake news para muitas pessoas, a maioria acreditou, foi lá, atacou a pessoa no qual essa fake news era direcionada, a pessoa não aguentou toda a pressão, né, todos os ataques, e acabou terminando com tudo. E assim, tem muitas pessoas que vai colocar a culpa só nas redes sociais, sendo que não é. É o ser humano. Esse problema das pessoas não verem os outros como iguais. A internet só expandiu cada vez mais esse lado, mas ele sempre existiu nas pessoas. Sempre teve de pessoas menosprezando umas às outras por motivos bobos. Pois é algo que faz parte da sociedade. Faz parte da maioria. Porque é assim que ela funciona. Infelizmente, é essa coisa de ou você aceita ou é rejeitado. E ninguém quer ser rejeitado. Então eles acabam criando uma versão deles que os outros aceitem. E a internet facilitou isso. Então, calma aí, deixa eu só me acalmar um pouco, que essa parte do assunto me deixou até um pouco agitado. E bem, qual seria a solução para tudo isso? Criar leis, criar regras para regulamentar a internet?
Eu acho que não. Isso não daria certo. Isso porque a situação pode até ser ruim com as pessoas tendo liberdade mais para ofender umas às outras. Mas isso ainda é muito melhor do que todos serem censurados. Então não há uma solução direta para todo esse problema. Já que não é a internet ou as redes sociais. São as pessoas. É a sociedade. E nós não podemos mudar a sociedade. Só podemos mudar a nós mesmos. Então, se nós queremos fazer as coisas certas, nós mesmos que devemos fazer. Se nós queremos o ambiente para todos serem aceitos e que haja respeito, nós mesmos devemos criar. E foi justamente dessa ideia que surgiu esse canal. Então, qual é a solução no geral de tudo isso? Façam certo. Respeitem ao próximo. Sejam felizes. É simples. É difícil de fazer? Claro, pois a vida em si é difícil. Tem pessoas que já nascem ou são criadas em um ambiente hostil. Ou outras que podem até ter vindo de um local bom, mas a própria família trata feito lixo. E mesmo se a pessoa tiver tudo isso certo, a vida ainda em algum momento vai trazer uma dificuldade que ela não vai saber como lidar. Então há infinitas possibilidades de como tudo pode dar errado. Mas é justamente por isso que devemos buscar fazer o certo por conta própria. Tristezas e tragédias vêm naturalmente com o tempo. Por isso nós mesmos devemos construir nossa própria felicidade. E, se possível, compartilhar um pouco dela com os outros, para que talvez no futuro eles também compartilhem a felicidade deles com os outros. É assim que nós podemos tornar o mundo um lugar melhor. E claro que haverá situações onde não poderemos agir como gostaríamos, pois isso poderá trazer mais transtorno aos outros ou até colocar a gente em uma situação difícil. Até porque se adaptar é a coisa mais importante quando se trata da sobrevivência. Então, está tudo bem agir assim. Está tudo bem colocar uma máscara para se proteger dos outros. Porém, não esqueçam quem vocês são e o que querem para suas vidas. Porque no final, isso é o mais importante. A nossa felicidade. Ou o quê? Algo além disso? A humanidade existe para algum propósito maior? Talvez para criar invenções novas e deixar sua marca no mundo? Ou para ter filhos para deixar para a próxima geração? Que nada. Não há nada pré-definido para nenhum de nós. Tudo isso que eu citei pode até servir de propósito para muitos. Mas não é porque eles nasceram para isso, e sim porque escolheram esse caminho. A pessoa pode até nascer com um talento ou dom para certa coisa, mas se aquilo não lhe traz felicidade, não há o porquê dela fazer. Então, bem, nossos pais podem dizer que precisamos ter uma família para sermos felizes, ou amigos podem dizer que precisamos sair e curtir a vida, mas no final, a decisão é tomada por nós. Mesmo quando tudo parece dar errado e não temos controle de nada, isso ainda é a nossa vida. E nós precisamos retomar as rédeas dela. Pois é só assim que nós seremos felizes de verdade. E bem, só para dar um fechamento um pouco melhor a essa parte toda do vídeo aqui e concluir logo antes de fazer as considerações finais, apesar de eu ter falado tudo isso de coração, realmente buscando o melhor para todos nós, eu ainda posso estar propenso a errar. Isso porque não é nem questão de eu estar de fato errado em relação a tudo que eu falei, mas porque, como eu disse, situações mudam. A gente pode se encontrar numa situação que nenhum de nós esperava, onde a resposta pode ser diferente. Novamente, trazendo aquela ideia da adaptação, que se adaptar é muito importante para todo mundo, para sobreviver. Então pode haver uma situação onde você precisa se adaptar e tudo isso que eu falei não vai servir direito. E é por isso que eu quero falar sobre balanceamento. Porque a forma como eu falo pode parecer muito que façam certo que a sua vida com certeza vai ser maravilhosa. Mas não é. Não dá para levar tudo ao extremo. Tem que ter um pouco de cada. Porque se você for muito em um e não no outro, você acaba perdendo algo. Ou melhor, você sempre perde algo, independente da situação, né? Se você for muito no dinheiro, tu vai perder um pouco da sua vida, né? Já que vai ter que se dedicar ao trabalho. E se você for muito na sua vida, você vai perder tempo de trabalhar e vai ficar sem dinheiro. Então a decisão do final é de vocês. Mas bem, é isso. Obrigado a todos, até o próximo vídeo e valeu.